Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fichas para Estudar. No vídeo de hoje trago-vos alguns exercícios sobre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Trago aqui dois problemas para resolver. No canal tem várias fichas sobre este tema. Deixo-vos aqui na descrição do vídeo o link para a playlist para poderem fazer a revisão caso precisem. Então vamos lá à resolução aqui dos problemas. Diz o seguinte: o André e o Rafael praticam atletismo numa pista circular. O André demora 9 minutos a dar uma volta completa e o Rafael demora 15 minutos. Se partirem os dois juntos, quanto tempo demorarão até se encontrarem novamente? Então, temos aqui um problema. A dica que eu costumo dar para perceberem qual dos dois vão utilizar no problema é que normalmente os problemas de máximo divisor comum implicam sempre qualquer coisa que é dividida, separada, distribuída, e os problemas relacionados com o mínimo múltiplo comum são problemas que se relacionam com algo que se vai repetindo de tempos em tempos. Neste caso, temos minutos, não é? E então, neste problema, vamos precisamente utilizar o mínimo múltiplo comum para fazer a resolução. Então, mínimo múltiplo comum entre 9 e 15, aliás, 9 e 15. Vamos fazer a decomposição de cada um deles. Portanto, 9, decomposição em fatores primos. O 9 posso dividir por 3, que dá 3, que também posso dividir então por 3, para dar 1. Vamos diminuir aqui um bocadinho esta linha. O 9 será igual a 3 ao quadrado. Vamos agora fazer para o 15. 15 posso dividir por 3, dá 5. O 5 já só posso dividir por 5 e vai dar 1. Então, o 15 será 3 vezes 5. Então, estou a fazer mínimo múltiplo comum. Que fatores é que eu vou escolher? Então, eu vou escolher os fatores que são comuns. Quando eu falo em fatores, estou aqui a falar relativamente às bases, não é? Portanto, fatores, claro, é uma parcela da multiplicação, mas dentro eu vou olhar para as bases e não para expoentes, ok? Então, tenho aqui 3 ao quadrado e 3 elevado a 1, 3, não é? O que é que eu vou escolher? Eu vou escolher, dentro do que é comum, o que tem maior expoente, então este vem para aqui, e vou também escolher aquilo que não é comum, que neste caso é o 5, eu não tenho aqui 5, mas como eu vou escolher no mínimo múltiplo comum, vou escolher os que não são comuns também, então vou adicioná-lo aqui. Esta potência, tenham cuidado, não é 3 vezes 2, está bem? A potência é a base que eu tiver aqui, então neste caso será o 3, multiplicado por ele próprio o número de vezes que tiver aqui. Então será não 3 vezes 2, mas sim 3 vezes 3. Será 9, que é 9, aliás. E depois tem 45, ok? Então a resposta ao meu problema é o seguinte, portanto, o André e o Rafael voltarão a encontrar-se ao fim de 45 minutos, tá bom? Próximo problema. Diz o seguinte: a Irene quer distribuir 80 gomas e 48 caramelos por saquinhos, de modo que em cada um haja gomas e caramelos e os diferentes saquinhos tenham igual composição. Então, primeira pergunta: qual é o maior número de saquinhos que a Irene pode fazer? Lá está, temos aqui um problema em que a base é distribuir qualquer coisa, não é? Então, quando eu preciso de distribuir qualquer coisa, o que vou utilizar, neste caso, ou quando preciso fazer estas distribuições, o que vou utilizar é o máximo divisor comum, neste caso entre 48 e 80, ok? Vamos então fazer a decomposição de cada um dos números. 48 posso dividir por 2. Colocamos aqui o resultado dessa divisão, dá 24. Posso voltar a dividir por 2, dá 12. Voltar a dividir por 2, dá 6. A mesma coisa, que já dá 3. Então já só posso dividir por 3 para dar 1, ok? Então, neste caso, vou colocar aqui 48, é 2 elevado à quarta, vezes 3. Vamos fazer o 80. Então, posso dividir por 2, vocês estão a ver bem. Posso dividir por 2, dá 40. Posso dividir por 2, dá 20. Novamente por 2, dá 10. Por 2, dá 5. E depois já só posso dividir por 5. Então, o meu 80 ficará 2 elevado
à quarta, desculpem, pus ali um vezes e é um igual. 2 elevado à quarta vezes 5. Ao contrário do mínimo múltiplo comum, no máximo divisor comum, nós apenas vamos escolher os fatores que são comuns, neste caso tenho o 2, e dentro disso aquele que tiver menor expoente. Como os expoentes aqui são iguais, não tenho hipótese de escolha, é só colocar ali 2 elevado à quarta, ok? E neste caso, 2 elevado à quarta dá 16 e não 8. Tenham cuidado com isso, está bem? Dá 16. Então, o número de saquinhos que a Irene pode fazer é 16, ok? Vamos ver a segunda pergunta, que pedem especificamente qual é a composição de cada saquinho. Ora, imagina, eu sei que tenho 80 gomas, não é? Eu tenho 80 gomas e tenho 48 caramelos para distribuir. E agora eu já sei o número de sacos que vou encher, não é? Então vou pegar nessas gomas e vou dividir precisamente pelo número de saquinhos que eu preciso de fazer. Neste caso, 80 a dividir por 16 dá 5, ok? E depois vou fazer os 48 da mesma forma, dividindo por 16. E o número de saquinhos é 3. Então, o que é que nós temos? Em cada saquinho vamos ter 5 gomas e 3 caramelos. Ok? E aqui tem a resolução destes problemas de MDC, MMC, portanto, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum. Espero que tenham entendido. Se tiverem alguma questão, alguma dúvida, é só deixarem nos comentários. Responderei assim que for possível. Obrigada por terem assistido. Até ao próximo vídeo.